Dando sequência ao nosso trabalho a respeito de filosofia. Vamos tratar do aspecto histórico, enfrentaremos esse tema, falaremos da filosofia na Idade Moderna, filosofia moderna, e ali nós vamos encontrar renascentismo, absolutismo e iluminismo. Falaremos de alguns autores, aqueles que têm maior relevância, destacamos aqui Thomas Hobbes, falaremos de John Locke e falaremos de Rousseau, além de Kant e outros mais. Mas vamos lá, vamos observar o nosso quadro em relação a esse aspecto histórico que é bastante importante. Na aula anterior, no bloco anterior, nós tínhamos falado, ainda que de maneira superficial, a respeito de cada momento histórico. Mas vamos olhar o que nós temos ali. Então, olha lá. Nós vamos encontrar aqui duas fases, que é a fase pré-contemporânea e a fase contemporânea. Na fase pré-contemporânea, nós encontraremos a filosofia antiga, filosofia medieval e a filosofia moderna. Dentro da filosofia moderna, nós temos renascentismo, nós temos o absolutismo e o iluminismo, dentro da filosofia moderna. E é exatamente nesse ponto que nós vamos começar a trabalhar, destacando, evidentemente, os aspectos mais importantes dessas três fases que nós vamos encontrar dentro da filosofia moderna. E aí você pode perguntar, ora, se eu tenho renascentismo, se eu tenho absolutismo e se eu tenho iluminismo, o que eles têm em comum? É exatamente naquele momento pós-feudalismo que surge a figura do Estado, que surge o capitalismo, e é exatamente aqui que nos interessa com maior ênfase a filosofia do direito. É exatamente neste momento, daqui para frente, que surge com maior ênfase a filosofia do direito. Evidentemente que eu estou partindo do pressuposto, do perfil da organizadora que elabora a nossa prova, que explora exatamente esse caminho da filosofia moderna em diante. Eventualmente a gente encontra uma questão ou outra tratando da filosofia antiga, da filosofia greco-romana e também da filosofia medieval. Mas preponderantemente as questões residem ali na filosofia moderna e na filosofia contemporânea, tá bom? Então vamos lá. Vamos observar o que nós temos no quadro, alguns pontos que nós havíamos destacado já. Quando se fala da filosofia moderna, no aspecto político, surge o que se chama de contratualismo. No âmbito do direito, surge o direito natural, mas um direito natural racional. E no ponto do conhecimento ou do pensamento, nós temos o empirismo e temos o racionalismo. Então, são aspectos que nós iremos destacar nessa nossa caminhada. Então, deixa anotado essas três características que nós vamos encontrar em relação à filosofia moderna. Política contratualista, o poder ele não advém de Deus. Em relação ao direito, nós temos o direito natural, mas é um direito natural racional. E aí há uma discordância em relação ao pensamento de Hobbes, o pensamento de Locke, por exemplo. Nós temos ali distinção no que se refere ao direito natural. E quanto ao conteúdo, quanto ao pensamento, o modo de apreensão do conhecimento, nós vamos encontrar os empiristas e os racionalistas, exatamente o que nós veremos aí na nossa caminhada um pouco mais adiante. Então vamos lá. Instrumentos ou escolas, nós temos o racionalismo e temos o empirismo. Agora, preste muita atenção. Aqui, nós devemos destacar que, diferentemente do que nós tínhamos na Idade Média, não há o aspecto teológico como preponderante. Não que a teologia tenha sido deixada de lado, não é isso. Mas a teologia, o aspecto divino, a divindade, o aspecto teológico, ele é deixado de ser o centro e o centro passa a ser o homem. O homem é o titular do conhecimento, o homem é o sujeito do conhecimento. Agora, como é que esse conhecimento, e quando eu falo conhecimento, eu falo de razão. Como é que esse conhecimento, a razão, a verdade, ingressa nesse ambiente que é o homem sujeito do conhecimento? Como é que ele percebe, como é que ele tem esse contato, como é que surge de fato o conhecimento e a verdade? Para os racionalistas, o conhecimento, a capacidade de apreensão está dentro do homem. Então eu posso dizer que a matriz do conhecimento é o sujeito, é algo inato. Então ele tem os instrumentos racionais. Então eu posso dizer
que no caso dos racionalistas, o conhecimento faz parte do sujeito por meio de métodos ou categorias racionais. Então vamos botar aqui no quadro, deixa eu pegar aqui no quadro e botar para você, olha. O conhecimento se faria, segundo os racionalistas, por métodos ou categorias racionais que o sujeito formula por meio da razão. O sujeito, na verdade, constitui o continente onde está inserido a matriz do conhecimento. É algo inato, é algo que ele possui. Então, para os racionalistas, o conhecimento surge para o sujeito em razão daquilo que ele possui. Então, o conhecimento surge dessa maneira, algo que ele possui naturalmente. Ele se utiliza de mecanismos, de métodos e categorias racionais. Para os empiristas, não. O conhecimento, a verdade, não surge naturalmente, não é algo inato. Depende do sujeito ter contato com alguma coisa. Portanto, depende da experiência, depende do aspecto sensorial. Para os empiristas, eu só chego à verdade a partir do momento em que eu tenho contato sensorial com algo. A partir desse momento, eu consigo apreender e dali extrair a verdade. Portanto, para os empiristas, nós temos ali a necessidade da experiência. Diz Locke, por exemplo, que o homem é uma tábula rasa, é uma folha de papel em branco. Então, o homem, quando nasce, é uma folha de papel em branco. A verdade, a razão, o conhecimento ingressa por meio do quê? Por meio do contato, por meio da experiência. Essa é a percepção empirista. Então, como que o conhecimento, a verdade, é apreendida pelo sujeito? Não se esqueça, o sujeito é o homem. Por quê? Porque o conhecimento não está em Deus. O conhecimento não é divino. O conhecimento está no homem. Daí falar-se que na Idade Moderna nós encontraremos o humanismo. Isso no renascentismo. Por quê? Eu tiro a divindade do centro e coloco o homem. O homem é o centro. Não estamos falando mais de teocentrismo, mas sim de antropocentrismo. O homem é o centro. Ele apreende as coisas. Ele chega à verdade por meio de instrumentos que são inatos. Aí eu tenho os racionalistas. E por meio da experiência ou por meio do aspecto sensorial. E aí eu tenho os empiristas. Tá certo? Então, quando se fala de instrumentos ou escolas, nós vamos encontrar o racionalismo e o empirismo. Evidentemente que tanto um quanto o outro, tanto o racionalismo quanto o empirismo, se manifestam de diversas maneiras, levando em conta a postura de cada um dos pensadores que nós iremos estudar um pouco mais adiante. Então, fica aqui demonstrado que, quando se fala da Idade Moderna, nós retiramos do centro a divindade, nós colocamos aqui no centro o homem, a razão. Então nós teremos aqui o antropocentrismo como característica da Idade Moderna, como característica da filosofia moderna. Mas vamos voltar lá no nosso material. E aqui a gente já traz algo que nos interessa em relação à filosofia do direito. Nós temos o racionalismo como característica dos estados que adotam o civil law. E temos o empirismo como característica dos estados que adotam o common law. Por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, onde são os estados em que eu tenho o common law, ou seja, o direito se manifesta por meio de precedentes dos tribunais. Neste caso, o empirismo é o que impera. Diferentemente do que ocorre no Brasil, por exemplo, pois aqui nós temos o civil law, então o direito se manifesta de maneira diferente, não por meio da experiência, não por meio dos precedentes. Então, quando eu falo dos estados onde impera o common law, eu tenho os precedentes dos tribunais como fontes primárias do direito. No nosso caso, não no caso do Brasil, nós estamos num ordenamento jurídico que é caracterizado pelo civil law, ou seja, a lei constitui a fonte primária do direito. Então é isso. Vamos lá. Vamos caminhar em relação a esse tema. Vamos falar do renascentismo. No renascentismo, nós temos, como havíamos dito,
lembrando, vou só retomar um pouquinho, voltando um pouquinho só, e vamos destacar aqui um ponto, tá? Lembra o seguinte, nós tínhamos o feudalismo, tá? Feudalismo que havia na Idade Média, onde nós tínhamos diversos feudos, portanto bases territoriais pequenas, onde o senhor feudal, ele tinha ali aquele ambiente onde ele tutelava, ele protegia aqueles que estavam sob seus cuidados, normalmente uma base territorial relativamente pequena, mas protegida pelo senhor feudal, e em relação ao senhor feudal e aqueles que ali trabalhavam, nós tínhamos uma exploração econômica grandiosa, já que a produção daquele que detinha um pedaço de terra dentro do feudo era direcionado, na grande maioria, ao senhor feudal. Portanto, o comércio era realizado dentro do feudo, algo bastante fechado. Com a decadência do feudalismo, surge a possibilidade de comércio externo. Então, começa a ter uma relação mercantil externa que transcende os limites do feudo. E aí ascende a burguesia. A burguesia, ela tem como objetivo o mercantilismo. E a ela interessa que o comércio não se estabeleça tão só dentro dos feudos. Ela interessa que isso transcenda. E para que isso transcenda, ela quer um Estado maior organizado, onde o comércio, o mercantilismo seja protegido, o interesse da burguesia seja protegido. Então, a burguesia ela entende que, se ela amplia o aspecto territorial e ela organiza isso, ela passa a ter um Estado e ela passa a ter o capitalismo. Surge, então, aquilo que caracteriza a Idade Moderna, o Estado e o capitalismo. Essa é a característica da Idade Moderna. Então, o que faz a burguesia? Ela fortalece a criação, saindo do renascentismo, ela fortalece a criação do absolutismo. Mas perceba, nós temos a Idade Média, a filosofia da Idade Média, ingressamos na filosofia moderna. Primeiro passo é o renascentismo, primeiro passo, onde surge ali o Estado e o capitalismo. Posteriormente ao renascentismo, nós vamos encontrar o absolutismo, que surge por interesse da própria burguesia, para que o Estado seja fortalecido, para que o capitalismo de fato vicerge, eu tenho o absolutismo. Posteriormente, entretanto, nós vamos perceber que a ascendência da burguesia é de tal modo que, diante das três forças que nós encontramos, onde eu tenho o rei e a nobreza, o clero e a burguesia ascende, aí nós teremos a derrubada do absolutismo, a derrocada do absolutismo, e surge de fato o liberalismo, surge ali um modo diferente de organização de Estado. Mas tudo isso dentro do ambiente da modernidade, dentro da modernidade. E o que caracteriza isso? Primeiro ponto que caracteriza: retiramos a divindade do centro e o centro passa a ser o ser humano. Há aqui o que se chama de antropocentrismo. Portanto, o renascentismo ele é caracterizado pelo antropocentrismo, ou seja, humanismo. De acordo com a anotação que nós temos aí, não se vale o renascentismo das categorias teológicas. Busca inspiração na tradição greco-romana, portanto, fala-se em renascimento dos clássicos, daí o nome renascentismo. Daí o nome renascentismo. Agora, o que nos chama bastante atenção e o que a gente deve destacar, você não pode esquecer, logicamente, deixa eu só abrir o quadro aqui, é que após a instituição do Estado, surge agora nessa percepção nova de organização estatal, o absolutismo. Mas a transcendência do renascentismo para o absolutismo não foi uma transcendência abrupta, não. Por exemplo, se a gente fala de Thomas Hobbes é defensor do absolutismo, mas com ideias iluministas. Então ele defende o absolutismo, mas com ideias iluministas. Vamos aqui parar para pensar um pouco. Tá? Num primeiro momento,
quando a burguesia ascende e ela fala, olha, eu preciso de um Estado um pouco maior, de um Estado organizado, eu preciso disso, e eu preciso que haja comércio. Então, ela fortalece a existência de um rei, de um imperador, ela fortalece isso, ainda com a ideia de que o rei, o imperador, está ali por ser representante de Deus. Então a gente percebe que no absolutismo nós temos aquela chama do teocentrismo surgindo de novo, especialmente para justificar o poder do rei, do imperador. Então, no aspecto político, levando em conta o aspecto político, a gente pode dizer que no absolutismo a figura do rei existe exatamente porque ele é um delegatário de Deus. Ele recebeu de Deus o seu poder, o poder para exercer todo o seu poderio, né? Então, é exatamente essa a ideia. No absolutismo, portanto, surge novamente o aspecto teológico no que se refere ao poder do rei, ao poder dos imperadores. Então, nós estamos dentro da fase moderna, renascentismo um pouquinho antes, e no renascentismo nós tínhamos deixado de lado esse aspecto teológico, tá bem? Depois volta, nós teremos o absolutismo, e no absolutismo volta o aspecto teológico, onde nós vamos ter um rei cuja representação se dá em razão de Deus. Só que nesse absolutismo que nós vamos encontrar, é importante destacar que há ali a burguesia, há o clero, e a burguesia ela está desempenhando atividade comercial. Ela passa a ter uma relação com outros estados, por exemplo, com outros reinos. E aí há uma troca de experiência. Então a gente percebe que em relação aos costumes há uma certa liberdade. O indivíduo tem certa liberdade. E isso se destaca exatamente quando se fala da reforma religiosa, onde eu tenho a reforma e a contra-reforma, que é exatamente nesse momento onde eu passo a ter a possibilidade de não ter tão só a Igreja Católica, e sim outros ramos de religião a gente acaba encontrando nesse momento. Então, chama atenção exatamente que no absolutismo nós temos ali o aspecto teológico retornando aquilo que havia sido afastado antes. No renascentismo ele volta. Entretanto, Thomas Hobbes, e aí a gente está no finalzinho do absolutismo, a gente está encerrando o absolutismo, no finalzinho ali a gente percebe que Thomas Hobbes ele vem dizer o seguinte, olha, de fato é necessário que tenhamos um Estado, é importante que tenhamos um Estado, é importante que um indivíduo seja o detentor do poder legislativo, do poder judiciário, ele exerça todas essas atividades. É importante isso. Só que Thomas Hobbes ele vem e fala, entretanto, o que justifica esse poder do rei não é, olha o que eu vou dizer, não é o divino. Não é. O que justifica o poder do rei e a existência do Estado é um contrato. Aí surge o contratualismo, um contrato social. Ou seja, todos se reúnem e resolvem instituir o Estado, resolvem eleger ali um rei, um imperador, escolher, e ele só tem o poder em razão do contrato social. Então, quando eu falo que Thomas Hobbes ele é um defensor do absolutismo, sim, ele é. Entretanto, ele traz um colorido agora. O fortalecimento ou a existência do absolutismo não se justifica agora na divindade, na teologia. Não, se justifica no contratualismo. Portanto, no aspecto político surge o contrato social como justificativa da existência do Estado. Isso se dá no absolutismo. Agora, o absolutismo que está evidentemente numa decadência. Com a ascensão da burguesia, o absolutismo está decaindo. Mas não posso negar que entre
preste atenção, entre o absolutismo e o iluminismo não há uma ruptura abrupta, não. Eu tenho uma alteração que é gradativa e Thomas Hobbes está exatamente nesse interregno, porque para ele o absolutismo deve existir. O Estado deve existir dessa forma. Entretanto, o que justifica a existência do Estado é o contrato social e não a divindade, e não algo que seja divino. Portanto, afasta aí, mais uma vez, o aspecto teológico. Vamos dar uma olhada ali no quadro para a gente ver as características anotadas. Olha, absolutismo decorre da decadência do feudalismo, retorno da teologia como justificativa do poder. Eu tenho o Estado e o capitalismo surgindo, então eu tenho ali as figuras, o rei, a nobreza, a burguesia, e eu não coloquei o clero aqui porque eu não quis destacar nesse momento a existência do clero, mas eu tenho o rei e a burguesia, que são as duas forças grandiosas. O clero também evidentemente, porque a igreja tem muita força nesse momento, tá bem? Então aqui eu tenho o absolutismo que existe na Idade Moderna, e eu tenho a aplicação da filosofia moderna neste caso. Do iluminismo e da filosofia iluminista. Agora preste bastante atenção, muita atenção. Durante a transcendência, eu saio do absolutismo e vou para o iluminismo, ali fica muito claro o seguinte. Primeiro, no aspecto político, eu tenho um Estado que decorre do contrato, ou contratualismo, portanto, não é algo divino. No aspecto do conhecimento, eu tenho o empirismo e o racionalismo, portanto, o homem é o sujeito do conhecimento, não é Deus, não é algo divino. O saber, a verdade, não decorre de Deus. O saber, a verdade, decorre da razão. Portanto, é o homem sujeito do conhecimento. Agora, como ele aprenderá isso? Eu tenho dois modos de analisar. O modo racionalista, onde o homem por si ele tem os instrumentos para isso, é algo inato. E eu tenho os empiristas, em que a razão, a verdade, a luz surge ao homem por meio da experiência, por meio dos meios sensoriais. Só a partir desse momento é que nós temos a verdade surgindo, portanto decorre da experiência, não é algo inato. Mas perceba que no aspecto contratual, no aspecto político, eu tenho o contrato social. No aspecto do conhecimento, eu tenho a razão e como é que essa luz, a verdade, a razão surge. Por meio do racionalismo ou do empirismo, a depender da corrente que a gente adote. E surge, evidentemente, aqui, no que se refere ao direito, o direito natural, que é o direito racional agora. Não é o direito natural que decorre de Deus, não. É um direito natural porque é inerente ao ser humano. É algo racional, que nós veremos um pouco mais adiante. Então, a filosofia iluminista ela tem essas características: direito natural, o individualismo, o contratualismo, o empirismo e o racionalismo. Direito natural. Direito natural ele é racional, ele decorre da razão, ele não decorre, preste muita atenção, ele não decorre da divindade, ele não decorre de Deus. Vamos aqui entender esse ponto. Vamos destacar esse ponto, tá? Então vamos lá. Vamos parar para pensar o seguinte. O sujeito nasce, ele tem direitos que decorrem da sua condição de homem, que decorre da sua condição de ser humano. Esse direito que surge é o que se chama de direito natural, porque independe da existência do Estado. Não depende da existência do Estado. Direito à vida, direito à dignidade, direito à liberdade, direito à propriedade. É o direito natural que decorre da condição humana. Esse direito independe do Estado. Portanto, é algo racional. E não decorre de Deus. Não. É um direito que o indivíduo tem. O indivíduo, olha a expressão que estou usando. O indivíduo possui. O indivíduo passa a ser titular de direitos. Quando se fala do direito natural, portanto, é algo que independe de intervenção do Estado. Então, é algo que surge, mas decorre da razão, não é da divindade. É esse o direito natural que nós vamos observar. Então, vamos lá. Imaginemos que nós tenhamos vários indivíduos vivendo isoladamente.
Obviamente que cada um desses indivíduos tem direito. Entretanto, cada qual passa a defender o seu direito da maneira que lhe cabe, direito de resistência. Então ele afasta aquelas agressões, ele protege a sua propriedade. Então vive-se ali num lugar onde não há uma organização do Estado. O Estado não está organizado, mas eu tenho diversos indivíduos que têm direitos, diversos indivíduos que estão ali. Por que esses indivíduos iriam se reunir e estabelecer, ainda que de forma implícita, um contrato para criar um Estado? Aí surge uma dissonância entre os argumentos de Hobbes e os argumentos de Locke. Surge ali uma dissonância em relação a isso. Então, esses indivíduos que vivem isoladamente têm direito natural, porque são direitos decorrentes da condição humana, direito de propriedade, o direito à vida, o direito de se expressar. Então, são direitos naturais, que não decorrem de Deus. Por isso que se fala aqui de direito natural racional. Agora, por que eles iriam criar um Estado? Observe que, a partir do momento que nós temos direitos, nós vamos olhar para o indivíduo. Se eu admito que o indivíduo tem como característica viver socialmente, ali está tudo de boa. Eles vão viver pacificamente, ainda que não haja o Estado. Agora, para Hobbes, por exemplo, o indivíduo ele busca preservar o interesse próprio. Então, aquele Estado que ele chama Estado de natureza, que está antes do Estado organizado, seria um Estado bélico, porque o homem seria mau. O homem seria mau. Ele, para proteger os direitos individuais que ele tem, aquilo que ele entende que é dele, ele vive em estado bélico, estado de guerra. Então, para Hobbes, a existência de um Estado organizado é exatamente para arrefecer essa situação bélica que eu tenho no estado de natureza. Locke já entende de maneira diferente. Locke entende que o homem, antes do Estado organizado, ele vive de boa. Ele tem os seus direitos, direito natural, mas ele vive tranquilamente. Ele não vive numa situação bélica, de beligerância. Não. Agora, quando há conflito, esse é o problema. Quando há conflito, na visão de Locke, nós não temos um terceiro para intervir, para apaziguar, para resolver. Não. Ali eu tenho confronto. Neste caso, Locke entende que é necessária a instituição de um Estado, organizadamente, para que o Estado venha a resolver essas querelas que podem existir. Por que ele fala podem existir? Porque na percepção dele, o estado de natureza não é um estado bélico. É um estado tranquilo, todo mundo vive de boa, tá bem? Conflitos podem existir, mas podem existir no estado de natureza, como pode existir também no estado organizado. Então, há essa percepção distinta de Hobbes e Locke em relação ao direito natural, em relação ao estado de natureza. Isso nós iremos destacar um pouco mais adiante. Então, o que é o direito natural? Direito natural é aquele racional, não decorre de Deus, de modo algum. Não se esqueça que agora o sujeito de direito é o homem. Daí falar-se que nós temos nesse momento o jusracionalismo. Mas vamos lá, vamos na sequência aqui no nosso material. Pensadores iluministas que nós vamos encontrar. Nós vamos destacar aqueles que, para as nossas provas, têm maior relevância, tá? Você irá perceber que alguns não estão aqui. Descartes, por exemplo, não está aqui. Então eu tenho Hobbes, Locke, Rousseau e Kant. Hobbes, a gente deixa anotado aqui que ele é absolutista, mas um absolutista com instrumentos iluministas, com instrumentos diferentes, tá bom? E é exatamente isso que nós veremos no nosso próximo bloco. Nós vamos tratar desses autores, especialmente de início, Hobbes e Locke, tá bom? É isso aí.